Se vocês achavam que as Forças Armadas brasileiras já tinham chegado ao fundo do poço, lamento informar, encontraram um novo alçapão. Esse não tem fundo não, tá? Não se surpreendam se em breve o Exército Brasileiro for transformado numa verdadeira legião de seguidores do Fernando Henrique Cardoso. Espero que essa notícia sirva para acordar pessoas que ainda estão hibernando, sonhando que aquela tropa de melancias vai fazer alguma coisa para salvar o Brasil. Esse é nosso tema principal de hoje, mas antes vamos tratar de alguns subtemas aí. O primeiro é esse no canto da tela. Rodrigo Pacheco, não me coloquem numa caixinha. Pacheco, realmente, você não sabe dizer isso, né? Porque ele durante todo o governo, quer dizer, os 2 anos em que ele foi presidente do Senado, durante a segunda metade do governo Jair Bolsonaro, ele sabotou a direita o tempo inteiro, principalmente protegendo o STF, né? Era sempre aquele papo de democracia, Estado democrático de direita, a população revoltada. Minas Gerais, então, nem se fala. Agora, quando ele percebeu, né, que não vai receber a vaguinha dele, que ele contava com essa vaguinha no STF, ele se voltou contra a esquerda. E aí está recebendo um monte de reclamação, né? Aí ele diz, não me coloque numa caixinha. Por quê? Porque ele não é de direita, ele também não é de esquerda. Rodrigo Pacheco é centrão puro. Vai onde está o poder, vai onde está a vantagem. Vamos ler aqui a declaração do Pacheco, depois a gente volta e comenta. O presidente do Senado disse que fica incomodado quando é criticado por pautar e defender pautas que visam mudar o STF. Durante o governo Bolsonaro ele não fazia isso, é por isso que ele está sendo criticado, né? Respondia a uma pergunta que citou as críticas que a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, fez a ele. Abre aspas para o Pacheco. No parlamento, talvez eu tenha sido o que mais defendeu o STF. Talvez não, com toda certeza, tá, ô Pacheco? Nesses momentos de crise. Me incomoda muito as críticas de quem, às vezes, fala sem ter a menor noção do que está falando, fecha aspas, para o presidente do Senado. Não precisava falar, né, Pacheco? Como eu acabei de dizer aí, todo mundo sabe, primeiro, que ele não é de direita nem de esquerda, ele vai para onde a corrente leva, né? Onde ele acha que pode tirar mais vantagem, e sim, ele foi parlamentar com toda certeza que mais protegeu o STF, principalmente por conta do cargo que ocupa até hoje. Isso mostra, pessoal, que a liderança do Pacheco à frente do Senado, a casa legislativa mais importante do Brasil, pelo tamanho do país, a mais importante da América Latina, essa liderança dele nunca foi pautada pela Constituição Federal, e sim por conveniências, por ele achar que naquele momento era adequado fazer isso, e agora ele achar que é conveniente fazer outra coisa. Porque nada mudou no cenário. O STF se metia naquela época e continua se metendo agora. Se lá atrás ele mesmo assume, confessa que protegia o STF e agora ele está fazendo diferente, eu não preciso dizer mais nada. Tá tudo aí, tá? Pacheco, 2026, povo de Minas Gerais, por favor, né? Por favor. Mas eu fiz uma promessa aqui. Se o Pacheco colocar para frente o voto impresso, reverter todas essas decisões do STF, marco temporal, também não permitir que eles se metam em questões como aborto, como flexibilização do porte de arma, né, estatuto de desarmamento e tal, essas coisas todas. Eu até alivio a barra dele na campanha de 2026, mas eu duvido muito que isso vai acontecer, tá, pessoal? Ele contava com a vaga no STF, não recebeu, e quando você funciona apenas dessa forma, você não passa confiança para o eleitorado, então é o fim da carreira do Pacheco, né? Falando em senador, senadora, né? Vamos falar um pouquinho da Soraya Tronic, ou seria Trambique, porque é o seguinte, um cidadão que cometeu algumas fraudes na época do governo da Dilma, né? Foi preso e tudo, voltou a operar em Brasília, recebendo aí uns 11 milhões de reais, ações de organizações não governamentais, né? E foi preso de novo pela Polícia Federal. 2 dessas, né, transações aí foram feitas através de emendas da Soraya Tronic, né, a Onça Banguela, ou então a Soraya Trambique. Neste momento, pessoal, não tem como a gente dizer se a Soraya está envolvida ou não nessa treta, né? Eu acho que ela peca, no mínimo, para começar, isso aí é certeza, na incapacidade de identificar o nome de uma pessoa que já foi envolvida em fraude, inclusive já tinha sido presa. Eu acho inadmissível que uma senadora da República repasse verbas, né, para uma iniciativa, vamos dizer assim, de alguém que já tem um nome sujo. Se ela não checou isso, peca pela incompetência logo de largada e pela irresponsabilidade com o erário. Agora,
Daqui para frente vamos ver, né, se as investigações chegam ou não a ela. Né? De repente, ela está com o rabinho preso aí. Não se surpreendam se daqui a pouco começarem a chamar ela novamente senadora bolsonarista, tá? Vamos falar aqui do Barroso agora, pessoal. O que aconteceu? Ele estava dando mais uma palestra, né? Porque ministro do STF, do Supremo no Brasil, é estrela. Em outros lugares, não. São pessoas, na grande maioria dos casos, anônimas. Né? Eu perguntei para o meu padrasto uma vez se ele sabia o nome de algum ministro da Suprema Corte Francesa. Ele falou, não sei o nome de ninguém. Eles não aparecem com a frequência que os brasileiros aparecem. Talvez seja um pouco comparável, né? Sejam os americanos. Mas mesmo assim, os nomes deles são conhecidos, primeiro, pela polêmica gerada na hora da escolha, na época da escolha, e segundo, por conta das decisões que, né, têm publicidade, são bastante divulgadas pela mídia norte-americana. Agora, eles não procuram essa publicidade. Você não vê os ministros do Supremo americano participando de um monte de palestra, dando entrevista para revista, aparecendo na televisão, dando pitaco sobre política. Eles não fazem isso. A publicidade que eles ganham ali, adquirem quando assumem esses cargos, é consequência direta da atuação deles como magistrados. Né? O STF, aqui no Brasil, a gente tem as duas coisas. Tem as decisões e também a procura, né? A ânsia, o afã dos ministros de aparecer. E o Barroso, que agora é presidente da STF, resolveu falar à torta direita. Vem falando um monte de coisa aí. E agora ele disse que o ativismo judicial é uma lenda e que as pessoas não devem confundir decisões que desaprovam com ativismo. Barroso, eu acho que a gente consegue fazer essa distinção de maneira muito clara. É muito tranquilo fazer essa distinção, tá? O que eu questiono aqui principalmente é que o Barroso, uma pessoa que toda vez que ele discorda de decisões do Legislativo, ele as torna inconstitucionais. Olha só, você não pode dizer que isso aqui é ativismo se você discordar da nossa decisão, da decisão do STF. Mas eu, quando discordo da decisão do Legislativo ou do Executivo, eu vou lá e digo que é inconstitucional. Como ele fez, por exemplo, na questão do voto impresso. Foi aprovada uma lei, não era PEC, então o STF tinha esse poder, né, de tornar a lei inconstitucional. Se for emenda constitucional, eles não podem, em tese, fazer isso, né, seria a última fronteira aí. Mas, como ele discordava daquilo ali, ele foi lá e a tornou inconstitucional. Quando tentaram a PEC, ele foi para dentro do Congresso Nacional fazer pressão nos parlamentares para que a PEC do voto impresso não passasse. Então é muito desconfortável, para dizer o mínimo, você ouvir do presidente do STF esse tipo de coisa. Alguém que simplesmente não consegue aturar decisões diferentes daquelas que ele deseja. Em grande parte, Barroso, é ativismo judicial, sim. Porque você é um militante, você foi colocado no STF por ser um militante. Defendeu um terrorista que depois confessou seus crimes. Você jurava de pé junto que ele era inocente, o Cesare Battisti. Mesmo depois de se tornar réu confesso, de ser preso na Itália, você nunca veio a público fazer pelo menos um meia-culpa. Então você é um ativista. Não é questão de a sua decisão ser considerada ativismo. Você, como ativista, né, as tuas decisões já estão contaminadas. E pense nisso que eu disse, se você estiver assistindo esse vídeo aqui. Né? Você não pode falar isso em hipótese alguma, porque você é a primeira pessoa que confronta decisões que te contrariam. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal de hoje. Eu vou fazer uma introdução aqui que vocês vão entender a conexão daqui a pouco. Essa matéria aí no canto da tela, Gessé Souza, né, um sociólogo que disse que a desconstrução moral do bolsonarismo está apenas começando. Vocês veem que a esquerda não consegue lidar com o que é diferente. É a mesma coisa do Barroso. Mesmíssima coisa, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa do Marcelo Freixo, quando disse que tinha que destruir o bolsonarismo na convenção do PT aqui no Rio de Janeiro. Nunca foi cobrado por isso. Né? Eles não conseguem conviver com a direita. Essa é a verdade. Eles querem destruir a direita. A esquerda sempre foi assim. A gente vê isso hoje em dia no Hamas. Vamos destruir Israel.
Não vamos descansar enquanto nós não destruirmos Israel. Ah, cessa-fogo aqui pra gente dar aquela segurada e tal, daqui a pouco toma de novo, né? A esquerda é assim. Aí eu trouxe para vocês aqui alguns livros desse cidadão para vocês compreenderem a mente desse sociólogo. Vejam aí algumas obras de autoria do Gessé Souza. A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Vejam só que loucura, né, cara? Vejam que loucura, pessoal. Depois veio o governo Jair Bolsonaro e ele fez um update no livro, né? A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro. A Herança do Golpe. Está falando aí sobre o impeachment da Dilma e a herança seria o governo Jair Bolsonaro. Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. É tudo as elites, né? A Guerra contra o Brasil. Aí ele divaga sobre os Estados Unidos, a elite americana querendo destruir a pátria tupiniquim. E, por fim, como o racismo criou o Brasil. Vejam só o tamanho da psicose do cidadão. E por que eu trouxe essa matéria aí com tanto destaque, pessoal, do senhor Gessé Souza? Porque ele é sociólogo, né? E o Exército, as Forças Armadas, o Exército, né, aqui em específico, vai contratar sociólogos sem concurso público, pagando 10 pratas. 10 mil reais sem concurso público para sociólogos. Sociólogos! É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Vamos ver aí, em tela inteira, o edital. Matéria da revista Sociedade Militar. Aviso de convocação do dia 26 de outubro passado, né? Processo seletivo simplificado para incorporação de oficiais técnicos temporários. Comandante da 2ª Região Militar, no uso de suas atribuições, divulga e estabelece as normas específicas para abertura de inscrição e a realização do processo seletivo simplificado. Existe um processo seletivo com fatores subjetivos, né? É meio complicado isso aí. Para a incorporação de oficiais técnicos temporários com habilitação na área de licenciatura e possuidores de diploma de graduação no curso de ensino superior de Sociologia. É isso aí que vocês acabaram de ver. Essa é a prioridade do Exército Brasileiro. Você tem que ser sociólogo, né, curso superior, ter entre 18 e 41 anos, aí você leva teu currículo, né, você vai passar por algumas, deve ter etapa física também, né, você faz as entrevistas, e aí você pode ser contratado, sociólogo contratado pelo Exército Brasileiro. Eu queria saber o que um sociólogo faz dentro do Exército. O que faz um sociólogo dentro do Exército Brasileiro? Se eles contratassem pintor de meio fio, eu entenderia. Se eles contratassem um jardineiro para capinar, eu entenderia. Se eles fizessem uma licitação para comprar um drone que pinta meio fio e capina, eu entenderia. Mas contratar sociólogo sem concurso público, na base da subjetividade, não dá. É o cúmulo da humilhação. E quem foi o responsável? Responsável por assinar aquele documento ali foi o substituto do Tomás Ribeiro Paiva. Do Tomás Ribeiro Paiva. No comando do Sudeste. O Tomás Rico do que nunca assumiu o comando do Exército e colocou esse cidadão no lugar dele. Daí é esse cara que abriu esse edital aí. Eu vou repetir de novo. Sociólogo. Sociólogo no Exército Brasileiro. Sociólogo. Não existe nada mais humilhante do que isso. Ed, você está desmerecendo os sociólogos. Não, eu acredito que eles têm a função dele na sociedade. Né? Acredito sim, né, que a gente deva ter aí sociólogos na sociedade. Sei lá fazendo o quê, mas tem um curso, então que seja. Agora no Exército não dá. No Exército é inaceitável. Ainda mais dessa forma, sem transparência. Existem outros cargos dentro das Forças Armadas que passam pelo mesmo processo.
Eu discordo de tudo isso, sempre discordei, falei com a minha família que eu achava isso um absurdo. Qualquer coisa que tenha subjetividade dá margem para mutreta. Tá? O concurso público também não é o ideal na República das Bananas do Brasil, porque você vê a BIM, por exemplo, a Polícia Federal, hoje em dia está empestada de esquerdista. Porque o cara vai lá, estuda e passa no concurso. Para o judiciário, a gente já viu aí que o PCC banca estudo de candidato que vai lá e passa no concurso, vira juiz, vira procurador, vira defensor. Mas, mesmo assim, né, com todas as mazelas, ainda é mais justo do que esse tipo de contratação. Tô errado? O certo é fazer o quê? Faz a porcaria do concurso público e depois faz todas essas etapas. Se tiver alguma coisa ali que comprometa a pessoa, aí você elimina. Não é assim que dizem que fazem na Polícia Federal? Tem que checar a vida da pessoa na internet, nas redes sociais e tal. Se tiver alguma coisa esquisita lá, a pessoa é cortada. Né? Pro Exército devia ser mais rígido ainda. Mas não! O ponto de partida é esse. E aí tem gente, galera, que acha que vai acontecer alguma coisa de baixo pra cima. Né? Que a caserna tá revoltada. Os militares agora é um climão do Exército com o TSE porque o Braga Neto tá inelegível. Que climão o quê, gente? Pau que mais tem naquela porcaria ar-condicionado, rapaz. Ninguém fica com calor naquela coisa, não. Pra mim dói no coração falar isso. Eu sou de família de militares. Eu tenho um avô que foi general, tenho um tio que foi almirante. Brigadeiros, 4 ou 5 tios foram brigadeiros da aeronáutica. Mas eu vou fazer o quê? Os que estão vivos é desgosto puro. Os que já partiram, olha, Deus me perdoe, mas graças a Deus que eles não estão tendo essa decepção. Meu avô, se fosse vivo e visse um troço desse, meu Deus do céu, ia ser um desgosto absurdo pra ele. É isso. Então, vocês que estão aí assistindo, que ainda acham que dá pra esperar alguma coisa desse bando de melancia inútil, esqueçam isso. A minha decepção já aconteceu no passado. Eu acreditava. Porque, ingenuamente, eu acreditava no exército de antigamente. Dos militares com quem eu convivi. E não nisso em que as Forças Armadas foram transformadas. É um exército que é comandado por um cidadão como Tomás Ribeiro Paiva. Eu não vou ficar aqui falando a respeito da ausência completa e absoluta de qualidades, vamos dizer assim, daquele homem. Tá? Não vou, porque eu já falei demais a respeito dele. Tá? Demais. Eu só quero que todo mundo que está aí assistindo, que não abriu os olhos ainda, acorda. Dali não sai nada. Nada. E se bobear, se aquele ladrão corrupto cachaceiro tocar o sininho, os caras vão atrás. Para não perder os privilégios que mantém. Por favor, acordem desse transe. Pessoa que chega para vocês e fala, não, porque tá acontecendo movimentação tal. Esqueçam isso. A pessoa quer o teu dinheiro. A pessoa que fala isso hoje em dia, depois de tudo que a gente viu, depois dessa notícia que eu trouxe para vocês aqui agora, quer o teu dinheiro, quer o superchat, quer a tua assinatura, quer a tua bufunfa, a tua grana, o teu faz-me rir. Não caiam nessa. Acabou. Exército Brasileiro não existe mais. Um forte abraço, a gente se vê por aí.